Bom dia, povo santo de Deus. Vamos rezar então um pouquinho nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero meditar com você nesta manhã, até porque o que nós vivemos hoje na realidade da liturgia católica, a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 16, vai dizer assim, do Paráclito, defensor, vai falar do Espírito Santo de Deus, vai falar de Jesus, né? Tome a tua palavra então no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 4b. Eu não vos disse isso desde o começo porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês, nenhum de vós, me pergunta para onde vais? Mas por que vos falei assim? Os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui então diante desta realidade, onde Jesus tem então essa conversa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, dizendo dessa ida, desse retorno dele para junto do Pai, para junto daquele que o enviou. E se nós formos pegar a nossa história de salvação, aquilo que vem desde lá a criação do mundo, ali no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, ele vai dizer, Deus vai nos dizer assim, façamos, diz Deus, né? Façamos então o ser humano, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Nós percebemos então que nessa fala de Deus, ele está a conversar com alguém. Percebemos então que ali já está Jesus. Esse mesmo Deus que não é compreendido, que não é entendido pelo povo escolhido, o povo de Israel, esse mesmo Deus que os libertou da escravidão, esse mesmo Deus que os introduziu na terra prometida, esse Deus que sempre caminhou, que sempre foi presente na vida desse povo e que por muitas vezes não foi reconhecido, não foi percebido. Deus que então, em um determinado tempo da história, ele decide descer para junto da humanidade, se encarnar, crescer, viver um certo tempo, um determinado tempo junto do ser humano. Então, diz a palavra de Deus que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Ali é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos então ali no Gênesis, no início de toda a criação, um Deus que já conversa com Jesus, porque Jesus já estava ali. Já existia então a família. Deus Pai, Deus Filho. Esse Deus então que pela misericórdia, pela bondade, ele desce junto à humanidade para viver as consequências, para viver as realidades junto com o ser humano. E num determinado tempo, Jesus, que então precisa voltar para junto de Deus, para junto daquele que o enviou, assim como nós lemos aqui agora nessa passagem, né? Agora eu vou para aquele que me enviou. Eu vou para aquele que me enviou. Existe então uma promessa para nós, que esse Deus que existiu desde o início, esse Deus que se encarnou e habitou entre nós, ele vai, mas não vai nos deixar só. E ele afirma que se faz necessário que ele vá, para que o Espírito Santo, ou seja, o Paráclito, ele venha. Então nós vivemos hoje a realidade de um Deus que é o mesmo Deus, o único Deus, em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E aqui, para a gente meditar melhor, quando creio que você, ao amanhecer ou durante o mesmo dia, em algumas situações, até mesmo para dormir, você traça o sinal da cruz, né, diante do seu corpo.
Onde você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é por um acaso, não é coisa inventada, mas é para que você possa, por Deus e em Deus, meditar aquilo que significa a função, a missão desse Deus Trino sobre a humanidade. Existe então em nós um corpo físico, né, onde nessa parte aqui, a nossa cabeça, está o cérebro. E por isso que nós colocamos aqui a mão dizendo em nome do Pai, onde essa parte do corpo está a parte que pensa, a parte que faz os planejamentos, é do nosso pensamento, do nosso cérebro que está as vontades. E assim não é diferente entre nós, corpo, igreja, diante de Deus, que é a cabeça de tudo isso. É a cabeça de Deus, é Deus que pensa pela humanidade, é Deus que planeja. É Deus que vai providenciando aquilo que para mim e para você se faz necessário para sobrevivermos, para existirmos no dia a dia. Essa cabeça é Deus, Deus que pensa, é Deus que planeja. E às vezes o meu pensamento, o seu pensamento não está em conforme o pensamento de Deus. Às vezes aquilo que eu planejo para a minha vida, as estratégias que vai sendo colocada no dia a dia, não está conforme as estratégias de Deus. Não está conforme os pensamentos de Deus. Então se faz necessário que eu e você pensamos, planejamos tudo em conforme a vontade de Deus. E assim as coisas vão caminhando. E quando nós baixamos a nossa mão na altura do nosso ventre, então é Deus Pai, é Deus Filho. Quando colocamos a mão aqui na região do ventre, é para lembrar que esse Deus, através do ventre de Nossa Senhora, se encarnou e habitou entre nós. E esse Deus que pela misericórdia, pela sua bondade, ele se encarna, ele habita entre nós. E desse momento em diante, que ali existiu e existe uma nova criatura, é para que eu e você, a partir desse momento, tenhamos a oportunidade de nascer, não no nosso ventre, mas no nosso coração, uma pessoa nova, uma pessoa renovada. Renovada, mas de que forma? Pelo Espírito Santo. Porque existe então essa promessa, que se faz necessário Jesus voltar para junto do Pai. E ele voltando para junto do Pai, aí sim, o Espírito Santo, é isso que nós meditamos, nós partilhamos semana atrás, da descida do Espírito Santo de Deus. E a humanidade hoje vive, ela é conduzida, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Existe na teologia cristã uma palavra pericorese, que é uma palavra que se tornou clássica, para falar desse mistério do amor de Deus, Deus família, ou seja, Deus Trindade Santa. Deus Trindade Santa. E aqui eu digo para você que existe então esse Deus que pensa pela humanidade, esse Deus que planeja tudo pela humanidade. Existe então esse Deus que no ventre da Virgem Maria se encarnou e habitou entre nós. Porém hoje a realidade minha e sua é vivermos envolvidos pelo amor de Deus. Então o Espírito Santo de Deus nada mais é do que o amor extremo, o amor vivido ali na sua radicalidade por Deus Pai e Deus Filho. E aí então a nós é dado esse amor. É esse amor que nos conduz. É esse amor que faz com que eu e você não ficamos parados. Porque existe então aqui na leitura, na liturgia de hoje, nesse domingo da Trindade Santa, o envio. Ide por todo o mundo e fazei discípulos meus, todas as nações. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, até o final do mundo, diz a palavra de Deus. Para que eu e você acreditemos que num envio, numa missão dada a mim e dada a você, você jamais estará sozinho. Esse Deus que lá esteve no início, entendido por aquela humanidade que era um Deus distante, é o mesmo Deus que desceu até nós. É o mesmo Deus que volta, mas também fica, porque nos é deixado o Espírito Santo de Deus. Mistério da Trindade Santa. Esse é o mistério da Trindade Santa. Nós hoje vivemos uma realidade no nosso país, onde se falta o combustível, as pessoas estão parando por falta de combustível. Para que nós possamos entender, eu e você que somos cristãos, que acreditamos na Trindade Santa, que nós não somos
movidos, não somos impulsionados por esse mesmo combustível dos automóveis. Mas eu e você, nós somos conduzidos pelo combustível do Espírito Santo de Deus. É Ele a qual nós temos, né, que nos abastecer. Eu não sei em quanto tempo você se abastece desse Espírito, do combustível para o seu caminhar, para mover você de um lugar para o outro, para fazer com que você saia da sua realidade, da sua zona de conforto e vá ao encontro do irmão. Esse é o Espírito Santo de Deus, que se faz necessário abastecer. E assim me lembra agora uma pregação de um dos nossos irmãos de comunidade, que não é como um automóvel que você às vezes não tem a condição de abastecer, né, de completar o tanque, né? Você chega lá e diz assim, põe 10 reais, põe 20 reais, 50 reais, seja lá o valor que você dispõe, né? Mas quando nós chegamos diante da Trindade, com o coração já vazio, que nós possamos rezar dessa forma. Senhor, preencha o meu coração, esse tanque que já está vazio. E Deus assim faz. Você sairá preenchido da presença de Deus para poder caminhar conforme a sua vontade, conforme os pensamentos de Deus. Amém? Que você então possa já estar se abastecendo diante dessa meditação do Espírito Santo de Deus. E que esse combustível jamais venha se acabar na sua vida. Por mais que você caminhe e você sinta que a cada passo que você dá, a cada quilômetro que você prossegue, né, e progride na evangelização, as suas forças vão se esvaindo, volte para a presença de Deus, vá aos pés do Senhor e peça para que Ele reabasteça o tanque do seu coração. Amém? Que você possa então, junto comigo, né, professar a sua fé, a nossa fé cristã na Trindade Santa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da bem-aventurada Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E assim como o Padre Jonas nos ensina, né, nós possamos dizer juntos. Dizer que hoje eu sou livre. Mas livre para quê? Livre para te amar, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.